Olá, tudo bem com você? Estamos começando nossa revisão para o Enem 2018. Depois do sucesso do projeto Intensivão, que contou com uma mega aula no dia 20 de outubro, agora é hora de bater um papo sobre os conteúdos que deverão estar na prova de amanhã. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Jornal a professora Mônica Pereira, da área de Códigos e Linguagens, e alunos do Colégio Diocesano. Professora, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV Jornal. Boa tarde, Menelau, boa tarde a todos. Pois é, hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre essa expectativa da prova de amanhã, né? Estamos aí há 24 horas da prova e a senhora, como especialista da área de Códigos e Linguagens, está aqui para dizer à galera que está nessa tensão, primeiro que não precisa ter tanto medo, não é verdade? E segundo, para dar algumas dicas aí do que é que se espera dessa prova de amanhã, professor. Então, sabendo que a senhora trabalha já há muito tempo com literatura, o que é que basicamente a gente pode esperar de literatura nessa prova de amanhã? Principalmente a contextualização de história e literatura. Isso é algo que é sempre muito explorado pelo Enem, porque na verdade o que se quer não é a memorização de livros, de personagens, de nome de autores, mas sim que o aluno tenha condição de ter lido a obra e conseguir contextualizá-la, explorando o momento histórico, as condições sociais, os objetivos com que foram escritas. Isso é fundamental. Professora, dentro dessa contextualização, a gente pode ter também questões de intertextualidade, de precisar fazer uma ponte entre uma obra literária lá do século XVIII ou XIX e um texto atual. É possível isso? É possível, inclusive com músicas, certo? Com letras de músicas, isso é muito, muito possível. E principalmente quando nós pensamos que a literatura, seja em que tempo for, alguns temas são sempre recorrentes, né? Amores, traições, ambições. Então, é muito importante também que o aluno tenha essa condição de entender que o mesmo tema pode ser tratado em épocas diferentes. Até mudam-se os valores, mudam-se os olhares para o mundo, mas os temas são quase sempre os mesmos. Professora, eu vou explorar aqui uma escola literária que não é bem verdade, a preferida do Enem, mas vez por outra está lá, que é o Barroco. Sim. Não é? Porque o Barroco não envolve somente a literatura. Sim. A gente tem a arquitetura, né? A gente tem a pintura, a música. A música. Como é que poderia ser essa ponte, por exemplo, entre a pintura e a escultura? Quais são as características no Barroco que o aluno precisaria atentar? É interessante perceber, por exemplo, as características que são encontradas em um poema de Gregório de Matos e, ao mesmo tempo, em um quadro de Caravaggio, que é um dos mais importantes nomes da pintura barroca. Assim como aquilo que foi colocado por Padre Antônio Vieira e as obras de Aleijadinho. Então, é necessário fazer essa ponte. Em sala de aula, nós trabalhamos muito desta forma. Antes mesmo de entrarmos no conteúdo de literatura, já exploramos o momento histórico, os valores daquela época e, claro, a pintura, a escultura, a arquitetura. Até porque, Menelau, o barroco no Brasil é riquíssimo e o Enem tem esta preocupação também de valorização do que nós temos, não aquela literatura muito distante de nós, não aquele conteúdo que parece sempre muito, muito distante, mas aquilo que pode ser vivenciado, apreciado, visto nos dias de hoje. Ok, professora. Boa tarde, galera. Eu queria saber aí se alguém tem uma pergunta aí para a gente começar aqui a sabatina com a professora Mônica. Vamos lá. Boa tarde, professora. Meu nome é Vinícius. E eu queria saber que, ao longo desse ensino médio, nós aprendemos sobre muitas obras e autores. Eu queria saber, professora Mônica, como usar isso na minha redação. Bem, você vai, além da prova objetiva, que é realmente bastante explorado o texto, embora o Enem não solicite uma lista de livros, mas a literatura é bastante explorada, você pode sim usar como argumento de autoridade, certo? Até porque quando você faz isso, quando você usa, por exemplo, uma frase de Graciliano, de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, isso faz com que entenda-se que você tem uma leitura ampla do mundo
e está dentro de dos requisitos mais importantes da redação, que é a contextualização, que é aproveitar os conhecimentos que você adquiriu ao longo do ensino médio em sua redação. Evidentemente que você só precisa observar o tema, né? Que frase, que verso de Drummond, e Drummond é um autor que pode ser usado e explorado nos mais diversos temas, para que você não descontextualize, certo? Isso é importante. Mas isso enriquece muito. De preferência, como último argumento em sua redação, tá certo? Então, eu indicaria principalmente autores como Drummond, porque tem uma temática muito variada, Graciliano Ramos, sem dúvida nenhuma, certo? E Clarice Lispector. Tanto pela questão da contextualização social, quanto com o entendimento de ser humano. Professora, eu estou recebendo aqui uma mensagem de WhatsApp. Alguém me manda aqui, meu nome é Jaqueline e gostaria de saber em qual escola literária deveria focar além do modernismo. O realismo. O realismo é muito solicitado no Enem, até porque nós vamos ter no realismo uma visão muito ampla do que era o Brasil do século XIX, na sua segunda metade. Então, a partir dali, você vai observar principalmente as críticas que eram feitas às instituições sociais, como igreja, escola, família, a forma como o homem e a mulher se comportavam naquele momento, e é um momento muito importante para a ciência, é um momento em que pipocam muitas teorias filosóficas, científicas. Positivismo. Exatamente. E aí o homem encontra-se com uma nova perspectiva de si mesmo, com um novo olhar para o mundo, com um novo olhar para o próximo. Sendo assim, ao estudar o realismo, você não está simplesmente vendo literatura, mas é uma condição de você entender os valores, os pensamentos, as críticas daquele momento. Inclusive, na pintura, Menelau, nós vamos ter fortes críticas para a forma como o trabalho estava sendo visto. Coincide com a Revolução Industrial e há essa preocupação dos autores com o mundo do trabalho, entendendo que a Revolução Industrial aconteceu, mas não para beneficiar a todos. Então, o autor realista, ele tem um olhar muito amplo e quer trazer isso para o leitor, para o espectador. Ou seja, que você consiga observar além das aparências. A gente poderia afirmar, diante disso que a senhora coloca nesse instante, que o realismo talvez tenha sido a primeira escola literária a, de fato, mostrar o Brasil como ele era? Sim, sem dúvida. Porque no arcadismo nós não vamos ter propriamente ainda o Brasil. Nós temos adaptações, mas nem mesmo a paisagem coincide muito com a que nós conhecemos. O romantismo, por idealizar demais, então coloca uma maquiagem forte. É muito ufanista. Exatamente, escondendo os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas dores, as nossas injustiças, coisa que o realismo não faz. Então, com o realismo é que você vai ter condição, propriamente, de ver o que era o Brasil daquele momento. Inclusive, com muitas críticas à política, com muitas críticas ao comportamento do brasileiro daquele momento e com muitas críticas a alguns valores que estavam arraigados, mas que os autores já começam a questionar. Como, por exemplo, a família, como, por exemplo, ainda a força que a igreja tinha, né, sobre a população de maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, é o que você disse. É a primeira vez que nós vamos ver verdadeiramente o Brasil. Galera, e aí? Mais alguma pergunta para a professora? Vamos lá, Vitória. Boa tarde. Professora, eu gostaria de saber o que há de mais destaque na obra de Cândido Portinari que o Enem poderia cobrar. Cândido Portinari é um dos autores mais usados nas provas do Enem. Aparece quase sempre. E quando aparece mostrando exatamente aquilo que acabamos de falar, os valores e os problemas. Como Cândido Portinari é um pintor expressionista, então o foco está em mostrar as dores, as tragédias. Por isso, nós vamos ter, por exemplo, uma série chamada Os Retirantes, que já apareceu muito, mas não podemos ficar só nisso,
porque Portinari ele pintava por série. Então há uma série de quadros que mostram apenas as brincadeiras infantis, e que é importante também perceber isso. Valoriza-se a cor, já que é expressionista, valoriza-se não a busca pelo belo, mas a busca por mostrar o que o artista vê, o que ele acredita, as coisas em que ele acredita, e principalmente dá uma imagem de Brasil de 30, certo? Com a seca, com as suas fábricas, com a exploração do trabalhador, como já havíamos comentado há pouco, e Cândido é, sem dúvida nenhuma, um nosso maior artista plástico. E não só como artista plástico, mas como um homem muito politizado e que tinha uma consciência de mundo muito grande e que tenta colocar isso em sua obra. Então, observar traços, já que é expressionista, sem essa busca do belo, buscar as cores e, principalmente, a mensagem, a história que está sendo contada naquele quadro. Professora, vamos aqui de novo para o WhatsApp. Eu tenho aqui uma mensagem de alguém que se identifica como Abreu e gostaria de saber como diferenciar as 3 fases do modernismo. A primeira fase é a de implantação. Então, nós vamos identificar principalmente a influência das vanguardas europeias e a tentativa a todo custo de implantar o modernismo no Brasil, de dizer que já estávamos vivendo um novo tempo e que a arte precisava alcançar esse tempo. Que características, desculpe, a paródia, a gente poderia notar isso num texto? A paródia, por exemplo, a tentativa de destruir tudo o que foi feito no passado, o riso, a literatura deixa de ser séria e passa a adotar o humor como uma de suas características, as inovações como o poema Piada, o poema Pílula, de Oswald de Andrade. Então, isso é fácil identificar. E, principalmente, as propostas dos movimentos que surgem aí. Né? O Movimento Pau Brasil, que tem como proposta recontar a nossa história, conhecermos melhor as nossas raízes. O movimento antropofágico, que faz com que nos entendamos como brasileiros, mas com as nossas raízes, o que podemos encontrar no índio, no negro, certo? E as nossas mazelas também, que são colocadas. Na segunda fase, que é o que chamamos de fase de consolidação, nós vamos ter uma seriedade de volta à literatura, uma maturidade maior. Aqui não há preocupação em destruir o que já foi feito, mas há preocupação em entender como chegamos àquela realidade. Há preocupação não de ver o que as vanguardas colocam, porque aí as vanguardas já não têm mais qualquer influência, mas a preocupação de fazer com que o leitor se entenda como um sujeito social, como um sujeito que é ator da realidade e que pode mudar. É onde nós vamos ter as grandes obras sobre a seca. Sobre a seca, as grandes críticas ao governo Vargas, por exemplo, Capitães da Areia, de Jorge Amado, certo? Nesse momento em que os autores vão sofrer muitas represálias, por exemplo, muitos deles serão presos, serão torturados, exatamente porque estamos vivendo um momento político perigoso, né? É ditadura Vargas, já em 30. E aí, ditadura nenhuma se sustenta com livros que busquem conscientizar o povo. E era exatamente isso que os autores pretendiam, conscientizar para, através dos livros, conseguir transformar aquela realidade. Chegando à terceira fase, a partir de 45, nós já vamos ter uma literatura bem mais leve. Por quê? Porque é uma literatura pós-Segunda Guerra Mundial, então não temos mais o peso de tragédia que tínhamos nos poemas de Drummond, por exemplo, e nem a descrença no mundo, no homem, no futuro. Nós vamos ter uma literatura mais leve, em que se acredita mesmo no amanhã, em que se acredita mesmo nas capacidades humanas, principalmente a capacidade de renovação, e que há uma volta, inclusive, à preocupação com a linguagem. É o que nós vamos ver com Clarice Lispector, com João Cabral de Melo Neto, e principalmente com João Guimarães Rosa, que faz experiências linguísticas que até hoje são vistas como extraordinárias. Ok. E aí, minha gente, mais alguma pergunta? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Lucas.
Professora Mônica, sobre as vanguardas europeias, quais as mais importantes para a prova do Enem? Artisticamente não existem as mais importantes, mas quando pensamos em prova do Enem, aquelas com as quais você precisa se preocupar mais seria o futurismo, principalmente pela carga social e o olhar um tanto estranho para o mundo. É bom lembrar, por exemplo, que os futuristas entendiam a guerra como sendo até uma coisa positiva, o que vai fazer com que haja um cisma, né, uma quebra dentro do próprio movimento, porque alguns não vão aceitar essa ideia. O expressionismo, sem dúvida nenhuma, porque no expressionismo nós vamos encontrar autores como Anita Malfatti, Cândido Portinari, que são nomes importantíssimos, e o cubismo, porque no cubismo vamos encontrar Pablo Picasso. Então, essas três escolas são fundamentais, mas muito além de memorizar características, é importante que você saiba ler a obra literária, a obra artística, que você consiga entender o que o autor estava querendo dizer, certo? Que mensagem, que valores, que visão de mundo encontram-se ali. E, principalmente, que você seja capaz de entender, não como uma obra solta, mas como algo que faz parte de um contexto histórico-social. Professora, a gente está terminando aqui esse bate-papo e eu queria que a senhora então dissesse para esse nosso fera que está em casa e decidiu hoje, à noite, revisar durante 1 horinha a prova de códigos e linguagens, né? Algum conteúdo aí da área de literatura e de artes. 1 horinha, professora. Esse aluno deve focar em quê? Na poesia de Carlos Drummond de Andrade. É o autor mais pedido no Enem. De todas as edições do Enem, ele só não aparece em 2 provas, ou seja, e uma delas foi ano passado, isso significa dizer que este ano, né? Está lá. Então, é muito importante, mas importante compreendendo a obra, né? Importante com a interpretação, porque o Enem, ele não traz a preocupação com características de escolas literárias, em você memorizar nomes de autores simplesmente. É muito mais com a sua compreensão, entendendo que aqueles livros servem para a sua vida, para que você amplie o seu olhar diante do mundo. Então, dá uma olhadinha, sem dúvida nenhuma, em Carlos Drummond de Andrade, em Graciliano Ramos, em Anita Malfatti, dá uma olhada nas obras de Anita Malfatti, em Cândido Portinari e em Picasso. Certo? Ou seja, 10 minutinhos aí, 12 minutinhos para cada um. 10 minutinhos para cada um, para revisar, né? Porque, porque não há muito como fazer nada assim de muito profundo nesse momento. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. E olha só, pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais Intensivão SJCC. No próximo bloco, vamos falar sobre ciências humanas. Não sai daí, a gente volta já. A gente está de volta agora para conversar sobre a prova de Ciências Humanas. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios essas 3 feras, o professor Veridiano Santos, coordenador da equipe de Ciências Humanas e professor de História e Filosofia, o professor Másio Miguel, professor de História, e o professor Newton Augusto, de Geografia. Eles vão debater alguns conteúdos que certamente estarão amanhã na prova do Enem. Vamos bater um papo então com essas feras. Muito boa tarde, professores. É um prazer recebê-los aqui nos estúdios da TV Jornal. Boa tarde, Menelau. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou começar fazendo a mesma pergunta que fiz à professora Mônica no bloco anterior. O que esperar da prova de Ciências Humanas amanhã? Pode ser o senhor, professor Veridiano. Eu acho que, pelo que o nosso alunado estudou, nós esperamos uma prova objetiva, uma prova clara, uma prova tranquila. Professor Newton, a gente deve ter muitos gráficos amanhã, muita imagem, ou tem sido o direcionamento do Enem? Inevitavelmente, né, muitos gráficos. Eventualmente é que a prova de Ciências Humanas peca um pouquinho na quantidade de gráficos, mas com certeza o aluno tem que mostrar competência, habilidade na análise gráfica, né? E em geografia, por exemplo, a cartografia é bastante explorada. Professor Másio,
que assunto o senhor apostaria que amanhã aparece no Enem? Sem dúvida, a questão de temas relacionados à mulher, ao negro, aos movimentos sociais. Esses são base para a prova. Inclusive, nos últimos anos, as temáticas de redação têm sido sempre em função de minorias, né? Uma temática muito ligada às ciências humanas, não é isso? Sem dúvida. Acaba sendo a prova do Enem baseada nos problemas relacionados à sociedade brasileira. Então, nesse quesito, redação e humanas dialogam bem. Beleza, eu vou continuar aqui com a galera do Diocesano. Quem quer fazer uma pergunta aí aos professores? Vamos lá, querido. Boa tarde a todos, boa tarde, professores. Boa Meu nome é tarde. Felipe. Eu gostaria de saber qual a diferença entre o patrimônio material e patrimônio imaterial. Boa pergunta, Felipe. A questão da competência 1, né, o aluno diferenciar o patrimônio material diz respeito às coisas do concreto, né, diz respeito às coisas materiais, né, os museus, né, os prédios, os acervos fotográficos, os documentos, enquanto que o patrimônio imaterial diz respeito às coisas intangíveis, às coisas do simbólico, as festas, os rituais, né, as formas de fazer queijo de Minas, né, as formas de tocar sino em Minas Gerais, entre muitas outras. Me diga uma coisa, professor, já que a pergunta do Felipe e o senhor respondeu falando da competência, não é? O que é mais importante para o Enem? Ter desenvolvido competência ou ter aprendido conteúdos? A competência é mais fundamental. O aluno precisa ter a competência e a habilidade, porque ele vai estar ali para interpretar documentos, interpretar fenômenos. A competência é mais importante. Ok. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Vamos ver aqui o que é que a gente tem aqui na tela. Competência de área 1, compreendendo os elementos culturais que constituem as identidades. Será que a gente teve aí alguma novidade este ano em relação a patrimônio material e imaterial aqui na região? Teve alguma coisa? Sim, tivemos uma grande novidade, que foi a literatura de cordel, que chegou ao status de patrimônio imaterial da cultura brasileira. Então, sem dúvida, um grande ganho para a cultura aqui no Nordeste inteiro, Norte e Nordeste do país. Pode ser que apareça isso amanhã, alguma coisa sobre a literatura de cordel? É possível que sim, né? A literatura de cordel que é fundamental, né? Está nas feiras, está na cultura popular, nos poetas, nos artistas populares, é fundamental. Acho que os professores também podem dialogar aqui comigo, me ajudar nesse ponto. Obrigado, professor. Vamos dar uma olhadinha aqui na competência 2 de Ciências Humanas. Diz aqui, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Mestre Newton Augusto, como é que a gente traduz isso para o aluno? Como é que isso se transforma numa questão? Qual é o tipo de conteúdo que ele pode encontrar associado a essa competência? Pois é, a produção do espaço geográfico é produto das sociedades, das relações sociais. E se expressam aí as relações de poder. Então, quando você vai para a diplomacia internacional, vai encontrar um recente evento, que é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e que, obviamente, as medidas que ele toma, as falas pelo Twitter, né, as truculências muitas vezes postas por ele, meio que tumultuam a organização desse espaço geográfico mundial, aumentando tensões comerciais, no caso da China, com a China, aumentando tensões políticas, no caso com a Coreia do Norte, até esse momento parece estar um pouco contornado, mas alimentando outras tensões com a Rússia, meio que reeditando a Guerra Fria. Então, a relação de poder na formação do espaço geográfico é uma constante, né, professor Másio? Sem dúvida. Quando a gente olha para o Oriente Médio, que acaba tendo 60% do petróleo mundial, a gente observa esse conflito. Sobretudo na guerra da Síria está acontecendo e acaba sendo forças externas, e aí os Estados Unidos e a Rússia estão interferindo nele. Acho que um outro ponto importante também é o Fera perceber a guerra comercial hoje que tem entre os Estados Unidos e a China, né? O Donald Trump já vinha desenhando isso, que ia tomar medidas, né? Porque há um grande déficit na balança comercial dos Estados Unidos com relação à China, e ele vinha prometendo uma briga com a China, e ele comprou essa briga e vem aí, né, retaliando os chineses, aumentando a tributação, e os chineses também têm respondido. É muito importante o Fera ficar ligado nessa briga entre Estados Unidos e China. Eu aproveitaria aí e perguntaria a opinião de vocês. Quais os reflexos dessa disputa de mercado e dessas sanções que os Estados Unidos têm colocado para alguns produtos chineses e essa competitividade, que reflexos isso pode ter no Brasil? Melão, é uma excelente pergunta. O mercado mundial pode ser retraído. Imagine, as duas maiores potências entrando em rota de colisão comercial, fechando, levando barreiras, protecionismo.
e isso pode retrair o mercado mundial e, obviamente, o Brasil, que tem boa parte de sua economia voltada para fora, vai sim, inevitavelmente, ser afetado por isso, como bem outras economias. Não tem como ficar imune a esse processo de disputa, né, entre dois protecionistas. Ok. As taxações ao aço, né, ao alumínio, né, que os Estados Unidos impõem, mexeu no mercado mundial, inclusive aqui no Brasil. Outro ponto importante é as taxações que os Estados Unidos estão fazendo ao Irã. E isso reflete diretamente no petróleo. Tem até algumas projeções dizendo que neste ano o petróleo vai subir e reflete diretamente no nosso cotidiano e no nosso modo de viver. Ok. Galerinha, e aí? Mais alguma pergunta para os professores? Vamos lá, Vinícius. Boa tarde, professores. Eu queria saber, nesse contexto de relações internacionais, se o presidente Donald Trump é uma ameaça à paz mundial. Vinícius, é possível que sim. Ele representa parte da elite americana que tem negócios bélicos, a indústria bélica, a indústria do petróleo. Você mencionava o interesse, né, nas reservas, na produção de petróleo no Oriente Médio. Né? E quando você junta tudo isso, o que você tem? Tensões. Você tem os dois maiores mercados mundiais, que são o de arma e o de energia, e o petróleo aí tem destaque. Então, é sim uma possibilidade de ameaça para a paz mundial, mas não a ponto, penso eu, de uma guerra generalizada, mundial, como a gente costuma, muitas vezes, exageradamente pensar. Agora, sem dúvida, a tensão aumentou, né? Você lembra que o Donald Trump ele chegou já se retirando do acordo do Transpacífico, ele se retirou do acordo do clima, de Paris, né? Ele se retirou, ele quebrou o acordo que tinha com o Irã, então ele sacudiu as relações internacionais de maneira forte, né? E isso tem dado muita tensão, tem gerado muita tensão, né? E é um momento de apreensão que o mundo vive, né? As organizações multilaterais, ele tem fechado os Estados Unidos para isso, então há muita preocupação no ar. Ok, vamos dar uma olhadinha então na competência número 3 da prova e o que é que a gente poderia ter. Olha só, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Gente, a gente está vivendo aí um momento de crítica às instituições, de descrença da população em muitas instituições, inclusive instituições democráticas. Como é que isso aí pode aparecer na prova de amanhã? O que é que significa essa compreensão do papel das instituições sociais em relação a grupos, conflitos e movimentos sociais? Bem, se tratando de instituições sociais, o Enem vai cobrar o impacto que ela tem na sociedade e quais são os reflexos diretos na cidadania. Nesse caso, ali na imagem está mostrando o Martin Luther King, que completa 50 anos de sua morte este ano, e que foi uma figura que lutou contra a segregação racial, isto é, o racismo institucionalizado por alguns estados do Sul. E aí você vai ter vários exemplos nesse quesito. No caso do apartheid, o caso da violência contra a mulher e outros grupos que a gente chama de minoria política. Então as instituições sociais, no caso do Enem, sempre vem nesse quesito de você entender como ela está produzindo os direitos e o processo de cidadania. Eu acho que uma outra coisa também muito importante, né, é esse momento de intolerância, né, essa onda conservadora, né, e a gente tem a volta aí do neonazismo, né, de ações radicais, o avanço da ultradireita no mundo inteiro, né, acho que o professor Nilton pode dialogar comigo, que o mundo vive um momento de preocupação, né, de preocupação com relação às instituições sociais, às relações entre os estados, né, então de maneira que tem produzido um clima de tensão, né, e de ânimo, né, entre as pessoas, né, muitas minorias que estão em países como a Europa, nos Estados Unidos, né, têm vivido situações complicadas, né, o professor Nilton pode ajudar a gente nesse campo aí. Pois é, esses grupos sociais desempenham um papel muito importante na tentativa da emancipação humana, de um histórico de preconceitos, né, que levam às restrições de direitos humanos e que, portanto, as tensões são inevitáveis, né, apenas essas tensões têm que ser canalizadas para o campo do diálogo, da diplomacia. Foi assim que o Martin Luther King consegue êxito com os movimentos brigando pelos direitos civis nos Estados Unidos, que o Nelson Mandela conseguiu, né, dar cabo, fim, mesmo depois de muito tempo preso, à política do apartheid segregacionista entre brancos e negros na África do Sul.
Enfim, foi assim que o Gandhi também, né, consegue, né, colaborar com a emancipação política da Índia. Então veja que os movimentos sociais de pequena ou grande escala são importantíssimos, né, ter esse papel de emancipação do domínio humano, né, sobre o humano, da exploração do homem sobre o homem. Essa colonização das mentes, né, essa colonização do coletivo. Né? Gente, eu não sei se isso está inserido na competência 3, mas a gente recebe aqui uma perguntinha pelo WhatsApp. Eu queria que vocês opinassem sobre o seguinte. A pessoa infelizmente não mandou o nome, mas diz aqui: podemos falar em crise de patriarcalismo no Brasil atualmente? Bem, sem dúvida. A crise do patriarcalismo aparece sobretudo com a mulher ganhando direitos. Então, desde a década de 60, 50, 60, aparece a revolução sexual feminina e no Brasil a mulher vem ganhando cada vez mais espaço. Você tem a questão do voto, você tem a Lei Maria da Penha, você tem a luta pela igualdade de gênero salarial e aí vai embora esse processo. Então, essa experiência nova do homem ser silenciado e compartilhar acaba sendo a crise do patriarcalismo. E aí, professor Veridiano, pode pensar também como é que o homem se comporta nesse campo. Eu acho que é importante perceber que a gente está caminhando para uma sociedade mais plural, né? O pluralismo é fundamental, né? Ou seja, a igualdade de direitos, né? Os direitos do cidadão, os direitos civis, enfim, né? Os direitos de gênero. Né? Então a sociedade, os movimentos sociais vêm se afirmando, né? E democratizando as relações sociais. Pois é aí que o papel desses grupos se fazem necessários. Né? As tensões são inevitáveis. Obviamente quem quer, como eu dizia há pouco, a emancipação encontrará resistência. Essa crise, vamos entender a crise como algo bom. O que é a crise? É a oportunidade de você superar algo. E o que a gente quer superar? Uma sociedade patriarcalista, machista, né, que durante muito tempo segrega os gêneros, aliás, nega, né, a discussão de gênero, inclusive, né, isso é algo muito polêmico, mas enfim, mas não deixou de avançar. Né? Eu diria que o papel do homem está do lado da emancipação humana. E aí, interessante, professor Nilton, essa questão atual, músicas de funk, se você pegar, elas são extremamente machistas, patriarcalistas, os jovens escutam e gostam desse gênero, mas ao mesmo tempo luta pelas questões de liberdade feminina, igualdade. Então a gente observa esse processo conservador e liberal ao mesmo tempo. Ok, é como se fosse o mar, né? Você tem avanços e recuos o tempo todo. Acho que a sociedade é assim, não é isso? Exato. Vamos dar uma olhadinha aí na competência número 4. Vamos ver aqui o que é que a gente tem. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Eu me lembro mais ou menos que já faz algum tempo, né? Quando eu fui estudante do ensino médio, faz uns 4 ou 5 anos que eu deixei, viu, meninos? E a gente não tinha isso aí propriamente como conteúdo. Isso de fato não é um conteúdo, isso é uma competência que o aluno deveria desenvolver no ensino médio. Eu queria saber de vocês, porque para o aluno às vezes é difícil, porque nós temos uma tradição muito conteudista. Né? Quais são os conteúdos que ele tem lá no livro de história, no livro de geografia, de filosofia, sociologia, enfim, que se moldam a essa competência 4? Que conteúdos são esses? Eu acho que analisar a história humana a partir dos progressos técnicos e tecnológicos é um bom caminho. Acredito que a narrativa nos livros de história, geografia, sociologia, filosofia, por que não na área de códigos e linguagens, também trazem temas que abordam esse evoluir humano do ponto de vista de como fazer a técnica, né, de como materializar o pensamento, a tecnologia e juntos transformar o como produzir na indústria, o como produzir na agricultura. Se fala numa revolução 4.0, por exemplo, né? Você tem a inteligência artificial, né? Então, dominando. Como isso está no nosso dia a dia, no pedir um transporte, né? Como você pedir uma comida. Então, está no dia a dia, está transformando nossa forma de fazer comércio, na forma de produzir, na forma de se relacionar socialmente. Eu acho que o professor Menelau também perguntou o marco cronológico, né, desse grande boom da tecnologia, que é a Revolução Industrial no século XVIII. Eu estava pensando aqui nisso. Eu digo, tem a ver com a Revolução Industrial? A partir da Revolução Industrial, a tecnologia ela vai fazer
cada vez mais parte da vida das pessoas e ela vai moldar as sociabilidades. Né? E o professor Newton estava dizendo que a gente passou pela Revolução Industrial a 1, a 2, né? A terceira Revolução Industrial, e nós já estamos na Revolução 4.0. Então, e todo dia nós temos hoje, a sociedade contemporânea tem uma tecnologia para dominar, não é? Uma tecnologia. Nós estamos numa fase também que a obsolescência programada, não é? A questão da tecnologia rapidamente utilizada e descartada. Então, são muitas questões. Eu acho que um ponto importante também para o Fera que está em casa perceber é a questão da utilização ética da tecnologia. Talvez o professor Márcio, talvez o professor Nilton possa me ajudar, que é um tema que muito abordado, ética, bioética e tecnologia no Enem. Sem dúvida. Quando a gente fala da questão da ética nos meios de comunicação, aparece aí o cyberbullying, aparece o racismo e outras questões relacionadas ao uso dela, sobretudo as questões sexuais. Né, professor Nilton? Como é que ela se apresenta para a gente? O fake news, né? Há pouco nós falávamos do Trump, né? E uma possível ameaça, né? À paz mundial e da relação com a Rússia. Se você observa, fake news, né, por hackers russos, né, interferindo nas eleições americanas, invadindo o sistema, né, de votação americano. Quer dizer, e no Brasil a coisa parece que caminha pela mesma trilha. Quer dizer, então a questão da ética aí. A ética não é um dever apenas de quem tem uma empresa de comunicação. A ética na comunicação agora está no nosso dia a dia também. Né? Antes de passar para os meninos, eu tenho uma outra pergunta aqui que chega pelo WhatsApp e eu acho que se encaixa bem nessa competência que vocês estão discutindo. A Maria Fernanda pergunta qual é a diferença entre Fordismo e toyotismo. Eu acredito que tem a ver com essa coisa de tecnologia, de meios de produção e tudo mais. Eu tenho uma vaga lembrança disso lá do tempo do ensino médio. Reforça aí, gente. São dois modelos de produção. Né? O Fordismo é um modelo que surge ali no final no século XIX, né? E vai até o século XX. Né? E a partir dos anos 50 ali o toyotismo, né, vai se afirmar. Né? Mas basicamente o professor Nilton vai ajudar a gente aqui a construir as diferenças, né, desse capitalismo fordista para esse capitalismo de cunho toyotismo, professor. Nós vivemos um tempo de coexistência desses modelos. Por exemplo, quando você alega ou rotula alguém de consumista, a origem dessa prática consumista está ali no Fordismo, quando o Henry Ford estimulava a produção em massa para o consumo em massa. Anota aí, então, já tem uma característica do Fordismo, é uma produção em massa, né, para um consumo em massa. O tempo do time is money. Isso, time is money, e agora é o just in time. Né? No toyotismo, a questão vai mudar. Quer dizer, você tem uma produção flexível, não uma produção em massa. O que é essa produção flexível? A empresa de telefonia ou que faz equipamento, né, o aparelho telefônico, ela tem diversos modelos para diversos segmentos. Ela não padroniza, como era o caso do Fordismo. Então já tem aí outra diferença. A padronização, né, e a pluralização dos modelos no sistema Fordismo e o toyotismo. Também lembrar, no toyotismo, o trabalhador é multifuncional. Você tem muito para aprender todo dia de tecnologia, você na escola tem que fazer de tudo, no banco tem que fazer de tudo, né? Já o trabalhador do Fordismo é feito o filme de Charles Chaplin. Exatamente. Tempos modernos. Eu acho uma excelente referência, provavelmente o Fera já viu, nem que seja fragmentos do filme Tempos Modernos, e vê que o trabalhador repete a mesma função, e isso por anos, numa mesma linha de montagem. Né? Isso, o trabalhador hoje do Fordismo está em decadência. Ele não tem, de fato, sobrevida no mercado no presente. Eu vou passar aqui para os meninos, né? Não posso deixar de fazer o comentário que as aulas de inglês do professor Veridiano têm dado resultado. E aí eu queria outra pergunta de vocês. Né? Boa tarde, meu nome é Alice. E eu gostaria de saber sobre essa inovação tecnológica, qual o impacto das redes sociais nas relações humanas? Bem, temos um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele vai escrever uma sequência de livros, um dele em especial chamado Amor Líquido, e ele vai dizer que as nossas relações humanas, elas estão sofrendo com um processo de consumo. Tudo hoje se transformou em consumo, então até mesmo os relacionamentos. Olha a confusão, se pegar, ficar, namorar e noivar. Então tudo se diluiu e tudo se tornou mercadoria. Então o processo capitalista ele acaba sendo muito racional e acaba transportando dos objetos materiais para a vida cotidiana. E aí com as redes sociais, professor Veridiano, a gente pode ver claramente isso.
Pois é, as redes sociais que modificou aquilo que a gente pensa do privado e o público, né? A relação entre privado e público. Ou seja, hoje é moda, né, a gente expor na internet, não é? Twitter, Facebook, a nossa vida privada. Virou sucesso, né? Virou sucesso os reality shows por aí, né? A exposição da vida privada. Né? Então, as redes sociais elas vão fazer cada vez mais parte da vida das pessoas e modificando as sociabilidades, a convivência, né? Ora unindo as pessoas, ora também individualizando elas mais, né? Porque as pessoas convivem com as redes sociais e às vezes não são capazes de fazer relações cotidianas, relações comuns que estão se perdendo. Não é verdade, professor Nilton? As pessoas passaram a ter mais amizades virtuais do que presenciais. Né? Se você vai lá em alguma rede social, e quantos amigos te seguem, quantos você segue, né? Mas efetivamente quem está no dia a dia compartilhando, né, tuas conquistas, tuas angústias, né, rindo, chorando contigo, são poucas pessoas. Nós reinventamos, né, as relações humanas e parece que todo mundo é um Tamagotchi agora. E ainda gera outros problemas. Veja, ditadura da beleza. Todo mundo procura um corpo perfeito que as redes sociais colocam e aí, consequentemente, anabolizantes, anorexia, bulimia, acabam sendo temas importantes para que a gente possa debater. Exato. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na próxima competência, gente. Competência de área 5, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. A gente passou aí por um processo eleitoral em que se falou muito de democracia, do que é democracia, do que não é e tal, e aí a gente tem uma competência que fala da valorização dos fundamentos da cidadania e da democracia. Como é que a gente pode ter isso numa questão do Enem aí, olhando para o Brasil e olhando para o mundo, gente? Olha, acho que a questão mais importante da democracia e da cidadania hoje é a Constituição de 88. Né? Nós estamos aí completando 30 anos de Constituição e a Constituição, eu acho que ela foi uma conquista da sociedade brasileira e as eleições que passaram, né, discutiram muito isso. Né? A gente vai manter essa Constituição, a gente não vai manter. Enfim, eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, de todo o esforço da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, de toda a sociedade para que a gente pudesse ter um país mais livre, mais, né, sem censura, sem tortura, não é? Um país que respeitasse as pessoas, né, a nossa pluralidade. Né? Então, o exercício da cidadania é fundamental. Né? A gente só constrói uma nação forte, um país forte, com o exercício da cidadania. Então, acho que é importante a preservação da Constituição brasileira. Acredito que a Constituição Cidadã, né, é um excelente instrumento, apesar de tão modificada, para que se garanta essa cidadania. E cidadania é uma via de mão dupla. Você tem que ser protegido, mas você tem que corresponder. Você não tem só direitos, né? Você também tem deveres, como se diz habitualmente. Né? O Estado tem que sim normatizar e essas normatizações a partir do texto constitucional nos dá a garantia do ir e vir, da liberdade de expressão, mas a gente nessa liberdade de expressão, por exemplo, não pode se perder e achar que a liberdade de expressão te dá o direito de falar coisas ofensivas ao outro, né? de negar a pluralidade. Eu acredito que é esse o grande ganho de 1988 dessa Constituição. E aí, a falar dessa Constituição e da competência 5 se relacionam muito com a redação. Então, a redação ela pede lá a proposta dos direitos humanos, que respeite o processo de cidadania. E aí, o que seria o cidadão? É aquele cara que tem direitos e deveres. E aí o fera se preocupar em estudar, ou pelo menos ler a Constituição, é importantíssimo. Você pega ali o artigo 5º que fala sobre os direitos individuais, o artigo 6 que fala sobre os direitos sociais, acaba sendo um ponto-chave, tanto para a construção da redação, quanto para discutir e conhecer os problemas do Brasil. Porque você pensa, as desigualdades sociais postas acaba refletindo na lei. Olha, eu quero buscar o meu processo de cidadania, eu quero buscar direitos. E o direito, ele se constitui aonde? Na via jurídica, na construção de uma lei. Na verdade, eu acho que o exercício da cidadania
né, ele precisa ser rediscutido no país. Né? Nós acabamos de sair de uma eleição, não é? E a cidadania não se restringe ao voto. Né? A cidadania vai mais além. Né? Ela tem a fiscalização, ela tem a cobrança, não é? Ela tem as redes sociais. Então a cidadania hoje ela pode ser mais ampla, né? Ela pode ser muito mais participativa do que apenas consultiva. Né? Eu acho que vale a pena a gente ampliar a cidadania, porque é assim que a gente constrói uma nação mais forte. E aí tem um ponto importante, que é pensar minoria política e maioria política. Ora, as mulheres são maioria em quantidade, mas em força política não se constitui. Então, esses agentes acabam se relacionando e acaba sendo importante a discussão para a formação dos direitos. Ok, gente. Vamos lá para a competência 6 aí. Vamos lá. Competência de área 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações, o espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. O professor Nilton tem a ver aí com aquecimento global, se enquadraria nessa competência aí, crescimento desordenado das cidades, como é que a gente tem aí conteúdos, professor, nessa competência? Esse iceberg aí, esse degelo, a questão do efeito estufa é só a pontinha do iceberg. Né? A questão da relação do homem com o meio ambiente, né, com os recursos naturais, é muito abrangente. Eu diria que o grande desafio humano é corresponder a suas necessidades, então atender suas demandas coletivas. Cada vez maiores? Cada vez maiores, seja pelo crescimento populacional, que já começa a mostrar, né, uma redução de ritmo, mas começa a conviver com pelo menos um ímpeto e um consumismo maior. Quer dizer, você pode ter um número menor de pessoas, porém com um ímpeto consumista muito grande que pode levar a uma pressão sobre o meio ambiente muito maior do que se tivesse muitas pessoas consumindo menos. Né? Então, a grande questão é, poderemos nós dar conta de conter, né, essa ameaça planetária, né, de que seria uma crise que levaria irreversivelmente o homem, quem sabe, acelerar o processo de sua própria extinção? Quando a gente olha o passado, a gente vê que muitas sociedades, que claro, são muitos os fatores que vão gerar o fim de uma sociedade. Não é? A gente não pode elencar apenas um fator. Mas quando a gente olha para a história, quase todas as sociedades extintas têm uma coisa em comum, que é a destruição do ambiente em que elas viviam. O esgotamento dos recursos naturais de que elas precisavam. É nessa linha? É nessa linha, professor Menelau. Eu acho que a sociedade capitalista ela explorou muito os recursos humanos. Né? As energias fósseis, por exemplo, né? É um exemplo claro disso. Né? E hoje a gente vive buscando energias alternativas, né? Porque foi uma exploração brutal dos recursos do meio ambiente, dos recursos naturais, dos recursos minerais. E hoje a gente vive correndo atrás do prejuízo. Então acho que é possível pensar hoje uma cidadania ambiental. Né? Eu acho que ainda há pouco falamos da cidadania e das redes sociais. Acho que os movimentos, né, como o Greenpeace, né, as ONGs que se espalharam pelo mundo, elas cumpriram um papel muito importante, né, para a preservação do meio ambiente, né, para discutir formas de preservação. Eu acho que isso, professor Másio, né, é muito importante que a gente amplie, né, que a educação ambiental esteja na sala de aula, né, esteja na cabeça das pessoas, que a gente possa construir um mundo mais saudável. Sem dúvida. E aí o Estado acaba sendo importantíssimo nesse processo de institucionalizar a educação ambiental e, por outro lado, pensar um processo de sustentabilidade, que para o FERA deveria pensar que sustentabilidade é trabalhar o processo econômico com o menor impacto ambiental. Pode ver que o mundo inteiro não pensa mais só em preservar o meio ambiente. Pensa num processo econômico aliado ao desenvolvimento e construção do espaço. Apesar disso, eu queria só ressaltar que há uma luz no fim do túnel e pode não ser um trem vindo em nossa direção. Por exemplo, os esforços da União Europeia, do Japão, né, de alguns setores econômicos nos Estados Unidos e em outros países para minimizar a impactação sobre o meio ambiente, criando também uma educação, né, no meio empresarial com uma responsabilidade socioambiental. A tecnologia que durante muito tempo foi usada para a destruição, ela agora começa a ser repensada, reconfigurada para recuperar danos, né, já feitos e impedir que novos danos venham a acontecer. Eu acho que é um alento, né? Vamos ver a tecnologia como algo que também pode levar a humanidade numa rota diferente dessa que é da degradação ambiental.
Ok, gente. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e logo em seguida nós continuamos com o Intensivão SJCC. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta para continuar o nosso bate-papo com os alunos do Colégio Diocesano de Caruaru e os professores de Ciências Humanas, Veridiano, Másio e Newton. E eu recomeço esse bloco aqui perguntando se algum de vocês tem mais uma pergunta aí para os professores. Vamos lá. Falando no âmbito histórico, eu gostaria de saber como foi a conquista dos direitos da mulher no Brasil. Olha, foi um processo gradativo, né? Nós sabemos que a conquista dos direitos femininos no Brasil foi um processo gradativo. No início dos anos 20, nós temos ali a fundação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino. 10 anos depois, em 32, a mulher começa a votar no Brasil, mas votavam algumas mulheres, apenas aquelas que os maridos autorizavam ou que fosse independente financeiramente. Em 34, as mulheres conseguiram a igualdade. Na Constituição de 1934, mulheres e homens podiam votar, mas o voto era obrigatório para homens e não para as mulheres. E a igualdade definitiva só veio na Constituição de 1946. Relacionado à mulher também aqui no Brasil, você pode pensar em 3 categorias. Temos uma mulher submissa, que normalmente é ligada às religiões. Tem uma mulher intermediária, que ela faz os trabalhos domésticos e tem um trabalho profissional. E eu tenho uma mulher chamada libertária, que ela não tem mais a obrigação de trabalhos domésticos, de cuidar de filho. É uma opção. E aí aparece dividir o trabalho com o homem. Então, na hora de estudar, você pode perceber esses 3 tipos de mulheres aqui no Brasil. Eu diria que a emancipação do gênero feminino está muito vinculada à formação intelectual. Né? Quando você sai de uma situação onde eram escolas para garotos, uma escola para garotas, e passa a conviver com escolas mistas. Quando os meios de comunicações dão uma outra grande contribuição, né? A televisão, os jornais e recentemente a internet, que essa mulher agora já não, ou pelo menos a maioria, ou boa parte dela, quer, como no passado, ser criada para ser mãe, para ser dona de casa. Ela quer se emancipar intelectualmente. E isso se reflete nas universidades. Né? Boa parte dos cursos universitários, a maioria é de estudantes mulheres. Né? E, obviamente, que isso vai estimular um engajamento político. Então, eu acho que essa emancipação garantida na Constituição, ela começa a efetivar-se, né, na vida real, com a mulher sendo protagonista a partir, né, de sua formação intelectual. E aí tem um ponto... Pode falar. Acho que é importante a gente lembrar também que uma pressão internacional muito grande, né, aqui nos países da América, né, é o movimento das sufragetes. Né? A partir da Inglaterra, as sufragetes vão, né, lutar pelos direitos da mulher. E isso acaba também, né, direcionando as conquistas femininas na América como um todo. E aí, um ponto importante, já que ele falou de Getúlio Vargas e ele falou de educação, pensar a seguinte contradição num período de Getúlio Vargas. Permitiu que a mulher votasse, mas na educação criou um currículo para as mulheres, dizendo assim, olha, vocês vão estudar todas as disciplinas, mais educação doméstica, economia doméstica. Então o Estado dizia que tipo de mulher queria, que era voltado para o lar. Ou seja, a gente tinha uma dona de casa e hoje é dona da casa. Exatamente, verdade. É por aí, né? É mais ou menos. Mais uma pergunta, gente? Vamos lá, Vitória. Eu gostaria de saber, para o sistema capitalista em que a gente vive, quais são os impactos da crise mundial ambiental que a gente tem no mundo hoje? Posso começar? Vai lá, Milton. Não é? Pois é, os impactos são na degradação dos ambientes aéreos. Então, imagina o que a gente consome de combustível fóssil e o que a combustão deles para o ar libera. Então, uma série de eventos associados do efeito estufa, da chuva ácida, da inversão térmica, o comprometimento da qualidade do ar respirado. Respirar numa grande cidade é mesmo que fumar, equivale a fumar cigarros, veja só você. E, claro, o impacto disso na saúde pública. Né? E mais, isso se agrava em determinados momentos, no inverno, tempo frio, a condensa mais particulado na atmosfera. Comprometimento dos recursos hídricos, lembro que ocorre em Caruaru, Rio Pojuca e outros, né? A gente fez do rio um esgoto, algo que parecia fazer o papel do carro do lixo,
né? Então, que leva para distante o meu resíduo, né? Como eu comprometo o solo, até quando uma atividade agrícola é moderna, quando uso muito de veneno, de pesticida, fungicida, enfim, agrotóxico de modo geral. Professor Newton, eu acho que vale a pena discutir essa questão do recurso hídrico, né? Como a escassez de água, ela está gerando guerras, né? Conflitos no mundo inteiro, né? E como, por exemplo, aqui no nosso cotidiano, né? O copinho de água, como ficou tão caro, né, nos últimos anos, né? Como o preço da água tem subido, tem afetado a vida das famílias, o orçamento das famílias, né? Como é que você vê essa questão aí, né, da água no mundo e no Brasil hoje? Eu vou inverter pelo Brasil, começar pelo Brasil. O Brasil é privilegiado, tem duas das maiores bacias hidrográficas do mundo, a Amazônica e a Platina, e tem os dois maiores reservatórios subterrâneos de água, o Alter do Chão e o Aquífero Guarani, que compartilha com vizinhos sul-americanos, como o Uruguai e a Argentina, por exemplo. Então nós temos um patrimônio fabuloso, né? Então não justifica, por exemplo, uma água cara e de qualidade precária para a população brasileira. E muita gente que não tem acesso regular ao consumo, né, na qualidade e na quantidade. Quer dizer, contrasta isso com o mundo. Né? O mundo vive, em alguns lugares, em pé de guerra. Não é verdade que o mundo vai viver guerras por conta de água. Já vive. Né? O futuro chegou, o futuro é agora. Você vê a disputa entre palestinos, judeus, árabes, pelas colinas de Golã, lá no Oriente Médio. Por que tão importante? Né? Lá está nascentes de poucos rios que tem na região. O Rio Jordão. O Rio Jordão, bíblico Rio Jordão. Então, controlar a colina é controlar a nascente. Né? E como eu uso isso como arma política, né? Impedindo que o palestino tenha acesso à água. Quer dizer, então, os conflitos em torno da água, na região do Tibete, você vê lá o Dalai Lama, no passado, querendo a emancipação, né? A separação da China. Como? A China nunca vai permitir. Né? No Tibete estão as nascentes dos mais importantes rios chineses. Perder o controle sobre isso é perder um recurso estratégico. Né? Gente, a gente está terminando aqui o programa e, cara, um prazer imenso aprender com vocês, porque ficar aqui, né, ouvindo vocês, eu imagino quem está em casa aí pode ter aproveitado muito para essa prova de amanhã, sem dúvida alguma. Eu queria que de forma bem breve aí vocês dessem cada um o último recadinho aí para o Fera, aquele conselho ali de dizer, Fera, dá uma olhadinha nisso, ou simplesmente desejar uma boa prova amanhã. Agora é com vocês aí. Fera, eu desejo para você tranquilidade, calma, paciência, faça uma boa prova. Másio? Bem, revise coisas básicas, patrimônio, a questão da mulher, do negro e muita calma na hora da prova. A parte psicológica é fundamental. Água, muita água, né? Hidrate-se, alimente-se bem, durma um tempo que seja suficiente para você acordar de bem com a vida e encarar a prova apenas como um exercício. Excelente prova para todos. Valeu, pessoal. Quero agradecer também imensamente aqui aos 5 alunos do Colégio Diocesano que vieram aqui a brilhantar esse momento, né? E lembrar você de casa que na próxima semana, no mesmo horário, a gente vai estar de volta agora com o pessoal de Ciências da Natureza e Matemática, tá certo? Então você não perca, no próximo sábado, mais um especial do Intensivão com essas feras, debatendo aqui os assuntos que vão aparecer no Enem. Mais uma vez, muito obrigado, professores. Fica dado o recado para todo mundo. Eu espero você no próximo sábado com muito aprendizado que só é possível aqui na sua TV Jornal. Grande abraço, pessoal, e a gente se vê. Valeu!